Com muita alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um privilégio, obrigado, muito grande estarmos aqui e nesta oportunidade conhecermos os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse ministério, pastor Levi Libarino. Agradecer a Deus pela vida da sua digna esposa, a missionária Wanda Libarino. Deus a abençoe. Agradecer também a liderança das irmãs, na pessoa da missionária Wanda e também na pessoa da nossa irmã Eliane Fraga. Deus abençoe. Parabenizar esse lindo conjunto de mulheres que louvam a Deus e que estão aniversariando hoje. Deus abençoe a todos os irmãos e todas as irmãs. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rael Firmo, que está aqui comigo, também o meu cunhado, o pastor Paulo, a minha mana Madalena. A minha esposa não pôde estar, mas eu trago um abraço dela para os irmãos. Também trago um abraço dos meus filhos, o Eduardo com 18 anos, a Moniquinha com 20. Sintam-se abraçados por nossa família, em nome de Jesus. Também trago um abraço aqui para esta igreja lá da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, do nosso setor e do nosso pastor setorial, o pastor Davi Fonseca, e da UFADEB, que é a União Feminina da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri. Sintam-se abraçadas em nome de Jesus. Trago também para o pastor Levi, de forma especial, um abraço do pastor Zaqueu. Deus abençoe o senhor. Também a missionária Wanda. O pastor Zaqueu, um grande amigo, e através dele que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu quero ler com os irmãos o texto básico que os irmãos escolheram aqui, que é Gênesis, capítulo 16, versículo de número 9. Enquanto os irmãos encontram, eu gostaria de indicar para vocês esse livro aqui que eu lancei agora, finalzinho de 2022, começo de 2023, que tem um tema bem intrigante. Ele se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Eu falo aqui sobre os 4 fundamentos, aliás, os 5 fundamentos do casamento. Eu falo aqui sobre as 4 situações bíblicas que Deus tolera o divórcio, e eu falo aqui sobre um tema delicado, mas que é necessário também ser abordado, que é o tema das segundas núpcias, que o solteiro pode casar, isso é sabido, que o viúvo pode casar também, mas e quanto ao divorciado? E aí fica um tema um pouco delicado, mas com muito jeito e com muito tato eu procuro abordar esse assunto aqui, e se os irmãos comprarem, vão me abençoar e me motivar a continuar escrevendo. Eu tenho mais 3 livros agora para sair, e espero, em nome de Jesus, que com a venda desse daqui eu consiga colocar esses 3 livros aí para serem impressos. E esse livro aqui é do pastor Levi. Por favor, pastor. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo seu carinho, tá? Muito bem, vamos à palavra de Deus. Prometo, ficou perfeito. Você é uma bênção, rapaz. Deus abençoe. Faz de tudo para a gente ficar bem, isso é muito bom. Vamos ver, só que esses pedestais aqui não estão muito convertidos, mesmo com todo o esforço dele. Mas vamos lá, eu vou segurando. Muito bem, vamos ver. Tá rodando?
Fechou. Obrigado. Vamos lá, então, Gênesis capítulo 16, versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Amém. Queridos irmãos, ontem eu tive a oportunidade de assistir o culto aqui online e eu ouvi o pastor Rogério de Oliveira brilhantemente fazendo a sua exposição. E ele fez a exposição da história e depois tirou algumas importantes lições, e eu sei que a igreja foi edificada, porque eu, assistindo o vídeo, fui edificado também com toda a minha família ali em Barueri. E eu gostaria hoje de me ater ao tema do perdão e da reconciliação. E aí eu queria falar sobre 4 pontos de forma muito sintética e célere com os irmãos. O primeiro ponto é o que é que causa discórdias. O segundo é quais são as consequências das discórdias. O terceiro é quais são os remédios de Deus para a promoção da reconciliação e do perdão. E o último ponto, se Deus permitir, as consequências de se viver em paz. Então eu quero começar do começo, trazendo para os irmãos aqui, à luz de Gênesis 16, algumas causas de discórdias. E nós podemos perceber a discórdia instalada ali na vida daqueles 3 personagens que são descritos em Gênesis 16. O Abraão está chateado com a Sara está chateada com o Abraão, e a Sara está chateada com a Agar, e a Agar com Abraão e com Sara. Eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, durante alguns anos, e lá no norte do Rio Grande do Norte, na região de Touro, tem uma pequena cidade que se chama Contenda, e quem nasce lá é contendeiro. E aí nós temos então Gênesis 16 como o capítulo da contenda, o capítulo da cisão, o capítulo da discórdia, o capítulo da rotura, o capítulo da ruptura das relações. E o que é que gera discórdia? Bom, em primeiro lugar, a discórdia, ela é gerada pelo pecado. Nós temos aqui o Abraão pecando, e a discórdia, ela é sempre fruto da prática do pecado. O Abraão, ele vai pecar porque ele vai tomar Agar por mulher. É claro que era costume naquele tempo você tomar a escrava para gerar a partir da escrava filhos. Inclusive o Código de Hammurabi e também a Carta de Nuzi, que eram documentos jurídicos que regulavam as relações familiares naquele tempo. Tanto um quanto o outro diziam que era possível tomar a escrava como mulher, gerar filhos para a senhora e para o senhor. Um comentarista chamado Derek Kidner, ele faz o seu comentário e ele diz que alguns artefatos da Mesopotâmia, dos babilônios, dos caldeus e até da Capadócia deixavam claro que era uma cultura, que era um costume, mas
o Abraão, ele conhecia a Deus, e ele sabia que apesar de ser uma cultura, apesar de até ser um preceito legal, aquela não era a vontade de Deus. Deus sempre primou pela monogamia. Aliás, no Novo Testamento, nós temos essa expressão direta: marido de uma só mulher. Então, o Abraão peca porque toma a Agar indevidamente. Ainda que era um costume, ainda que era permitido pela lei daquele tempo, ainda que a sua esposa assim consentiu, mas Abraão tinha que ter tido compromisso com Deus, e naquele momento ele foi vacilante na sua caminhada de pureza, de honestidade, de probidade e de santidade diante de Deus. O Abraão vai pecar também num segundo momento, quando ele é omisso. É interessante que ele tem uma hora que ele tem a chance de resolver o conflito entre Sara e Agar. A Sara veio reclamar de Agar para o Abraão. E o Abraão, como o senhor da família, como patriarca, ao invés de utilizar-se do seu paterpoder, ele não fez isso. E ele então foi omisso, entregando a Agar na mão de Sara, que estava muito doída, e Sara humilhou severamente Agar. Então o Abraão, ao invés de resolver o problema, de pacificar a relação, de promover a concórdia, de promover a convenção, de promover a mutualidade, o Abraão foi omisso. Como Adão, que lançou culpa e responsabilidade sobre Eva, que lançou responsabilidade sobre a serpente, que lançou responsabilidade sobre Satanás, assim o Abraão também não assumiu a culpa, não assumiu a responsabilidade. E quando nós somos omissos, nós também pecamos. Aliás, o apóstolo São Tiago, ele vai dizer que quem pode fazer o bem e não faz, nisto peca. Abraão pecou, e sempre que houver pecado, haverá a consequência natural da discórdia. Ainda, o Abraão vai pecar quando ele não crê pacientemente na promessa de Deus. Quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, ele está mais ou menos com 75 anos. A Sara tinha 65 anos quando saiu de Ur dos Caldeus. E eles peregrinaram por 1000 quilômetros até chegar em Canaã. E peregrinaram em Canaã por 10 anos. Em Gênesis 16, Abraão está com 85, 86 anos. Sara está com 75 anos. E por causa do tempo já avançado, eles tiveram medo e o Abraão deixou de confiar pacientemente em Deus. Aliás, o Abraão estava já há algum tempo querendo criar alternativas para os cumprimentos das promessas de Deus. Primeiro, ele quis que o seu servo Damasceno, Eliezer, fosse o cumprimento da promessa de Deus. E aqui ele quis que o seu filho com Agar, Ismael, fosse o cumprimento da promessa. Mas Deus deixou bem claro que não era nem o Eliezer, nem o Ismael. Deus iria cumprir a sua promessa de forma milagrosa. Mas o Abraão, por causa do tempo, por causa da luta e por causa do medo, Abraão não creu pacientemente. Deixar de crer é pecado. O apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever
aos irmãos de Roma, ele diz: aquilo que não é feito por fé é pecado. Quando nós fazemos as coisas baseados apenas na materialidade, baseados apenas na racionalidade, baseados apenas naquilo que os olhos veem, nisso há pecado. Abraão pecou. Agora, não foi apenas Abraão que pecou. Nós temos também a Sara tendo os seus vacilos. A Sara peca quando ela oferta a Agar para o Abraão deitar-se com ela. Ela peca porque ela sabia que Deus havia estabelecido a monogamia, mas ela abriu ali um espaço para a bigamia. Ela pecou naquele momento quando ela permitiu que esta situação entrasse em sua casa. Ela peca porque ela não acredita que Deus a curaria da sua infertilidade. Ela era uma pessoa que era resistente a crer no poder sobrenatural de Deus. Dada a sua idade, dada a sua esterilidade, dadas as suas limitações, ela então resolveu entregar a sua serva pessoal na mão de Abraão, e nisso Sara erra. Mas isso era algo costumeiro, algo legal, algo habitual, mas isso não era plano de Deus. O crente, ele vive à luz das orientações de Deus. Deus é o referencial, Deus é o paradigma, e a palavra de Deus é a bússola orientadora do crente. Ainda que uma coisa torne-se legal, às vezes ela não é a vontade de Deus. Ainda que uma coisa torne-se costumeira, ela não é a vontade de Deus. E o crente não tem compromisso com a cultura, o crente não tem compromisso com costume, o crente não tem compromisso com determinações puramente estatais. O crente tem compromisso sumária e primariamente com a vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Então a Sara peca. Ela tenta resolver o problema com armas humanas, materiais, armas carnais. E o apóstolo São Paulo, ele vai dizer que Deus não nos deu armas carnais. As armas da nossa milícia são armas espirituais, poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Então nós podemos confiar em Deus. A Sara não confia. Uma outra coisa que Sara faz aqui de errado é que Sara peca quando Sara foi desprezada por Agar e ela se tornou, a Sara se transforma no capítulo 16 de Gênesis, numa mulher revanchista, numa mulher reacionária e numa mulher vingativa. Moisés diz, quando Moisés relata o Gênesis, que Sara, quando foi enfrentada por Agar, Sara levantou-se contra Agar e humilhou Agar. Ela poderia ter humilhado Agar de diversas formas. Os comentadores vão dizer que ela humilhou Agar utilizando contra Agar palavras depreciativas. Ela humilhou Agar colocando Agar para fazer os piores serviços da casa. Ela humilhou Agar colocando Agar à margem, marginalizando, desprezando Agar. E alguns dizem que ela talvez pode ter obedecido o código de Hammurabi. E sabe o que dizia o código de Hammurabi? Que se uma serva se insurgisse contra a sua senhora poderia lhe marcar com ferro e até lhe agredir fisicamente. Eu acredito que Sara não chegou a estas raias, mas o texto fala que a Sara se tornou reacionária, vingativa e revanchista quando Agar lhe enfrentou. O pecado gera discórdia. Agora é interessante que Agar também vai pecar. E a Agar vai pecar em primeiro lugar porque ela despreza Sara. Ela não tinha a gravidez, mas aí ela é tomada por mulher de Abraão, então ela fica grávida, e quando ela se vê grávida, ela despreza
despreza Sara. O texto fala que ela começa a olhar para Sara com um olhar altivo, ela fecha o coração para a sua senhora, ela se torna orgulhosa, arrogante, ela perde a noção da sua posição, ela ofende Sara com palavras, com gestos, com posturas, ela é sarcástica, ela ironiza, ela despreza. Agar, quando foi colocada numa posição de destaque, tripudiou contra Sara. Ela então teve o poder e abusou desse poder. Aqui nós temos uma realidade cruenta, um quadro tétrico. Nós temos o pecado gerando discórdia. Todas as vezes que nós dermos vazão ao pecado, o pecado gerará discórdia. Agora é interessante que a discórdia, ela é gerada por um outro fator que é destacado nesse texto. Em segundo lugar, a discórdia é gerada pelo sucesso mal administrado. Todas as vezes que uma pessoa tem sucesso e não administra bem esse sucesso, pode o mal, a má gestão, a má administração do sucesso gerar discórdia. Olha que interessante. A Sara geriu mal a sua posição de senhora da casa. A Agar, ela foi comprada quando Abraão e Sara estiveram no Egito, lá em Gênesis 12. E Agar era uma serva pessoal de Sara. E Sara sabia muito bem da sua posição em relação a Agar. Sara era senhora, Agar era serva, era uma escrava. E aí então a Sara, que estava por cima, não usou muito bem a sua posição de superioridade. O sucesso, a grandeza, quando não bem administrada, gera conflito, gera confusão, gera divisão, gera cisma, gera ruptura, gera a quebra de muitas amizades e de muitos vínculos. Por exemplo, o Abraão também usou mal a sua posição de senhor e de patriarca. O Abraão teve relação íntima com a escrava. Olha que coisa, como ele foi submeter-se a essa condição deplorável. Utilizando aquela mulher, ele tinha liberdade para usá-la no serviço doméstico, para usá-la no cuidado com Sara, mas nunca poderia usá-la no aspecto sexual ou de intimidade. E ele vai então abusar do seu poder, abusar do seu domínio, abusar da sua grandeza, abusar do seu senhorio. E por fim, a Agar não soube administrar a grandeza que teve. Quando a Agar teve uma chance, a Agar tripudiou. A Agar cantou sabor de mel, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção vai ter que aplaudir e formar uma grande plateia. Aqui está o sucesso mal gerido. O sucesso mal gerido desemboca em guerra. Eu comecei a observar alguns textos e eu percebi que o sucesso separou muita gente na Bíblia. Por exemplo, o sucesso mal gerido separou Abraão e Ló. Abraão e Ló viviam em paz. Quando eles começaram a prosperar, quando os pastores começaram a ver seus rebanhos evoluírem, aquele sucesso mal gerido acabou separando tio e sobrinho. Eu vi aqui também que em Gênesis 26, os servos de Isaac e os filisteus começaram a ter conflito. Enquanto eles estavam na seca lá na Filistia, não tinha conflito, mas quando os servos de Isaac começaram a cavar poços e encontrar água, quando eles tinham abundância de água, os filisteus começaram a guerrear e entulhar os poços. Eles cavavam e os outros entulhavam, eles cavavam e os outros entulhavam. Quer dizer, o sucesso mal gerido, ele pode desembocar na discórdia, na desavença. É por isso que é preciso ter lucidez, ter equilíbrio, ter moderação, ter passividade. É por isso que a gente precisa de orientação do Espírito, da palavra de Deus. É por isso que precisamos sempre manter o nosso coração submisso e humilhado diante de Deus. Por quê? Porque o sucesso mal
mal gerido pode gerar sim conflitos. O Saul estava muito bem com o Davi. Quando o Davi começou a ter sucesso, aí o Saul não geriu direito aquele negócio. E o Saul perseguiu Davi e tentou matar o Davi. O problema não é o sucesso em si, mas a má gestão dele. O apóstolo Paulo diz que o problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor demasiado ao dinheiro. Quando o sucesso é mal gerido nos relacionamentos, pode surgir uma série de problemas, como inveja, orgulho, competição e até quebra de confiança. Quando nós gerimos mal o sucesso, nós acabamos quebrando vínculos e gerando discórdias. E também, por fim, a discórdia surge pelo mau uso da palavra. Nós temos que dominar a boca, dominar a língua, porque a língua mal domada, a língua mal dominada, a língua insubmissa, ela geralmente gera discórdias irreparáveis. Ela desenvolve quebras em relações que antes eram relações sólidas. Por exemplo, a Sara, ela fala demais. A Sara fala muito quando oferece Agar para Abraão. A Sara fala muito quando reclama para Abraão de Agar. A Sara fala muito quando humilha Agar. E o Abraão? O Abraão também é um falador, um tagarela, um língua solta, né? O Abraão, ele fala muito. Por quê? Porque ele não controla a sua língua quando ele aceita a oferta de Sara. Ele também fala muito quando ele coloca Agar na mão de Sara, dando oportunidade para Agar ser extorquida, ser alijada, melhor, extorquida não, mas alijada por Sara. E também ele fala muito quando ele não fala com Deus e só fala aos homens, não pede orientação para Deus. E a Agar fala muito também. Tem que tomar cuidado com a irmã Agar, porque a irmã Agar fala muito, ela tem a língua solta, é uma bênção de Deus. Por quê? Quando Deus dá a vitória para ela, ela debocha, ela ironiza, ela despreza, ela ofende, né? Ela fala muito, é só ela estar por cima que ela vai lá e aponta a outra, ela ignora a outra, ela despreza a outra, ela humilha a outra. Só Deus para ter misericórdia. Eu tenho minha mãezinha, minha mãe tem 80 anos hoje, minha mãe está com Alzheimer, minha mãe é mãe de 18 filhos, eu sou o 14º, a Madalena eu acho que é a 15ª ou 16ª, né? Mais ou menos, e Deus levou 3, nós ficamos em 15, e como é que a minha mãe fazia para arrefecer o ambiente tenso que era a nossa casa com muita gente? Minha mãe dizia assim: fica quieto, rapaz. E aí ela falava: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Cuidado para você não falar muito, meu filho, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo. Tinha uma pastora norte-americana chamada Joyce Meyer. A Joyce Meyer escreveu um livro chamado Eu e Minha Boca Grande. Você nunca dê esse livro de presente para ninguém, viu? Você só tem direito de comprar esse livro para você mesmo, né? Eu e Minha Boca Grande. Imagina você dando isso de presente para alguém, né? Ia ser bem terrível, ok? Tem um ditado popular no Brasil que diz que o peixe morre pela boca. Quem fala demais destrói relacionamentos. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo 21, diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la sempre comerão do seu fruto. É por isso que Tiago, escrevendo a sua epístola no capítulo 3, versículo 6, ele diz: a língua é o menor de todos os órgãos, mas ela é como uma centelha que pode colocar fogo num bosque todo. Aleluias. Quando a gente fala demais, a gente erra, a gente passa da conta, a gente perde a mão, a gente desfaz amizade, a gente quebra vínculos, a gente afasta pessoas quando nós falamos demais. Que Deus coloque um freio na nossa boca. Aleluia. Que Deus nos ajude a domar a nossa língua e que a nossa boca seja usada para adorar a Deus, para louvar o seu nome, para engrandecer a sua majestade. Que a nossa boca seja utilizada para edificar vidas. Quantos querem adorar a Deus? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar o seu nome.
Uramakandoremashurabai. Orakandaramahai. Nós estamos autorizados a abrir a boca para dar glória a Deus. Aleluia. Agora, quais são as consequências da discórdia? Quando as discórdias se estabelecem, nós temos consequência. A primeira consequência é exatamente o afastamento. Quando nós temos discórdia na família, nas relações de amizade, quando nós temos discórdia na igreja, quando nós temos discórdia no departamento, no grupo de obreiros, a primeira coisa é o afastamento. A Sara se afasta do Abraão, o Abraão se afasta de Sara, ambos se afastam de Agar, e Agar se afasta de ambos. Quando nós temos a discórdia gera afastamento. A discórdia constrói muralhas. Ao invés de nós fazermos pontes, nós alimentamos as muralhas. Então que o Senhor esta noite coloque em nome de Jesus um fim nestas muralhas, e Ele nos ajude a construir pontes, manifestar perdão, estabelecer reconciliação, restaurar vínculos, fortalecer alianças. Que o Senhor nos ajude no caminho da paz, no caminho da concórdia, no caminho da amizade, no caminho da cumplicidade, no caminho da unidade, no caminho da comunhão, no caminho da irmandade, no caminho da gentileza, no caminho da fraternidade, no caminho do amor. Que Deus nos ajude a construir, aleluias, para a comunhão. Quantos querem construir para a comunhão? Levante a mão, por gentileza, levante a face, levante a voz, abra sua boca, Lamachurabai, e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias, aleluia. Quando nós temos discórdia, nós temos afastamento. Discórdia também vai gerar maus tratos. A Sara vai maltratar o Abraão vai entregar a Agar na mão de Sara, quer dizer, se livrar daquela questão ou daquele problema, e a Agar vai reagir a Sara e ao Abraão. Quer dizer, nós temos maus tratos. Quando nós temos discórdia, geralmente a gente tem alfinetada, geralmente a gente tem aquilo que é chamado de indireta direta, não é verdade? Porque a indireta, quando ela é ouvida, ela é direta. A indireta, quando ela atinge o alvo, ela é direta, ela é como uma bomba nuclear, no coração, na mente, e às vezes uma palavra mal colocada ofende mais do que qualquer surra física que uma pessoa possa tomar. Quando nós temos a discórdia, nós temos maus tratos. Mas nós não, irmãos. Nós somos uma comunidade de servos de Deus, de salvos, de libertos, de redimidos, de reconciliados, de perdoados, de restaurados e unidos pela cruz de Cristo. Eu sei que nós somos distintos em filosofia de vida, distintos em criação, distintos em condição socioeconômica, distintos em formação teológica, distintos em formação cristã, mas há algo que quebra as nossas diferenças, que desfaz todo tipo de muralha que nos afasta um do outro. É o sangue de Cristo, é a cruz de Cristo, é a palavra de Cristo, é o poder do Espírito de Deus que nos torna irmãos e irmanados. Então podemos dar glória a Deus, aleluia, e bendizer ao Senhor. Você pode, por gentileza, pegar na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado? Dizem que tem, e olhar no olho dessa pessoa, por gentileza. Eu brinco sempre que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Eu sei que você não pertence a nenhuma dessas classes. Agora faz esse irmão olhar para você, senão você vai ter que emprestar algum para ele até dia 5, hein? Fala para ele, olha para mim. Olha para mim, hein? Olha para essa pessoa e diga: você é meu irmão. Você é minha irmã. Diga: você é meu irmão. Diga: você é da minha família. Você é da minha família. Você é meu irmão. Você é da minha família. Aleluias, aleluias. Há algo mais poderoso que nos une. Não são os vínculos de consanguinidade. Aleluias, não são os vínculos puramente sociais.
há algo mais sublime, mais glorioso e extraordinário. É o sangue de Cristo que nos torna irmãos. Agora Deus, quando Ele vê o colapso, quando Ele vê a rotura, quando Ele vê a ruptura, Deus derrama remédios para sarar. E Deus sarou aqui estas relações. Como é que Deus sara? Em primeiro lugar, Deus vai atrás. E Deus deixa uma lição para nós. Como é que a gente refaz as nossas relações? A gente precisa ir atrás. Vai atrás. Não existe reconciliação sem ir até onde a pessoa está. O anjo do Senhor foi até onde Agar estava. E aonde Agar estava, os irmãos lembram? Ela estava no deserto a caminho do Egito. Ela já estava voltando para a terra dos pais dela. Se ela chegasse no Egito, dificilmente ela regressaria. Mas Deus foi atrás. Deus foi atrás. Deus ensina que para restaurar relações é preciso ir atrás da pessoa. É preciso ir atrás. É preciso insistir. Até que o bálsamo de Deus, aleluia, que cura toda ferida, aleluia, que restaura as relações, seja derramado e as relações sejam refeitas. Se você tem alguém lá na sua casa que faz tempo que você não fala, eu quero te desafiar a ir atrás mais uma vez. Liga para essa pessoa, vai visitar, faz uma surpresa, aleluia, glória a Deus, e você vai ver que a mão de Deus vai com você. A mão de Deus vai com você. A mão de Deus vai contigo. A mão de Deus vai contigo. Para finalizar, eu sei que o meu tempo já foi embora, mas para finalizar, em Mateus 18, Jesus está falando sobre perdão. E ele vai e fala para nós a respeito da regra da restauração. Aí ele diz assim, ó, se o teu irmão fez alguma coisa contra você, vai lá e o procure sozinho. Tem um colóquio: se você ganhar o seu irmão, cobriu uma multidão de pecados e ganhou de fato o teu irmão. Se ele não te ouvir, não desista dele. Leva mais uma pessoa, mais uma testemunha, e vai lá e tenta ganhar o teu irmão. Se vocês dois conseguirem, cobriram multidão de pecados e vocês ganharam o irmão de vocês. Aí Jesus vai e fala: se ele não te ouviu, se ele não ouviu a testemunha, leva a igreja, a comunidade de fé, vai lá. Agora, se ele não ouvir nem a igreja, aí vocês estão liberados dessa responsabilidade. Aí chega o versículo 20 de Mateus 18, que diz assim: mas se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, no meio deles eu estou. Aqui a gente usa esse texto geralmente quando a igreja está vazia, para animar os irmãos, dizendo que Jesus está no meio. Mas esse texto não tem a ver com o ambiente cultico. Esse texto tem a ver com perdão. Jesus fala assim: olha, eu sei que você já foi e não conseguiu. Eu sei que você já foi com uma testemunha, não conseguiu. Sei que você foi com a comunidade inteira e não conseguiu. Deixa passar um tempo. Mas se 2 ou 3, depois de um tempo, lembrar do fulano e disser assim: vamos buscar ele, Jesus está dizendo: fique tranquilo que eu vou junto. Se você for atrás, Jesus vai junto. Fala para o seu irmão: se você tentar restabelecer a relação, Jesus vai junto com você. Jesus vai aprovar isso. Jesus vai junto com você. Como é que a gente faz para restaurar? Reconheça o erro. Segundo lugar, é necessário reconhecer o erro. A Agar, ela é instigada pelo anjo do Senhor a falar de Sara. E quando ela fala de Sara, ela fala: a minha senhora me humilhou. E nessa expressão, a minha senhora me humilhou, ela está reconhecendo a grandeza de Sara. Ela está entendendo que ela passou do limite, que ela falou demais, que ela se tornou insubmissa. Ela ofendeu quando não deveria ofender. Aí o anjo vai e diz assim: pois bem, levanta-te daí e volta para ela e te humilha lá perante ela, porque eu vou exaltar você e vou exaltar a tua descendência. Como é que a gente restaura a relação? Tem que reconhecer
o erro. Você errou, você não perde a sua beleza, o seu encanto, a sua dignidade, se você disser: eu errei, me perdoe. Você não vai perder nada, pelo contrário, nesta humilhação, como fruto dela, haverá uma grande exaltação de Deus. Fala para o seu irmão: tenha paz, diga, tenha paz para reconhecer algum erro. Diga: a humilhação é compensada por Deus com grande exaltação. Com grande exaltação. Com grande exaltação. Com grande exaltação. Como é que Deus restaura? Deus trabalha nos corações. É interessante que Deus fala para Agar: vai lá e volta para Sara, e humilha-te perante ela. Mas Deus não fala nada, ou o texto não fala nada, a respeito de Abraão e de Sara. O texto só fala de Agar. Ora, então como é que ficou Abraão e Sara? Deus trabalhou no coração deles. Como é que Deus restaura? A gente tem que ir atrás. A gente tem que reconhecer o erro. E a gente tem que crer que Deus trabalha nos corações. Lá na minha casa, lá de vez em quando saíam uns pontapés lá. Não era brincadeira não. A casa de vocês é tudo abençoado. Eu já percebi aqui que vocês são maravilhosos, não tem problema nenhum. Como diz o Leon Tolstói, as famílias felizes parecem-se todas. As famílias de vocês parecem todas felizes. Estou brincando, né? Mas em casa não era brincadeira não. E minha irmã, um dia pegou uma briga com meu irmão. Nós morávamos lá de trás assim da casa da minha irmã. Aí ela pegou uma briga feia com meu irmão. E a gente morava lá na casa dela. Ela tinha nos abrigado, uma irmã minha. E aí ela pega as nossas coisas no ímpeto dela e ela joga as coisas todas na rua. Eu, garotinho, adolescente, saí correndo, fui lá onde a minha mãe estava, um círculo de oração, contar para a mãe o que estava acontecendo, para ela ir lá e apaziguar as coisas. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava de joelhos dobrados. Minha mãe veio e falou assim: senta aqui, filho. Falei: mãe, mas fulana de tal está jogando tudo na rua, mãe. Está muito feio, está horrível, nós estamos sendo humilhados lá. A situação não está fácil, vamos lá. A minha mãe falou assim: fica aqui, filho, nós vamos orar. Deus vai fazer uma obra lá. Uramacandoremachurabai. Aí eu dobrei meu joelho ali, fiquei com a minha mãe ali. Quando terminou, nós voltamos. A minha irmã realmente tinha trancado a porta, tal. Meu pai chamou lá um vizinho, pegamos as coisas, colocamos num caminhão. Meu pai pediu um favor para um camarada lá, não sei aonde. A gente foi morar lá. E o meu coração se fechou para aquela minha irmã. Se fechou tanto, mas tanto, que eu não gostava nem de ouvir o nome dela. O meu coração, eu era adolescente, e o meu coração se tornou um coração amargurado e angustiado. Teve um dia que eu cheguei na casa dos meus pais, tempo depois, meu pai e minha mãe já tinham perdoado, e eu não tinha perdoado ainda. Então, quando eu cheguei lá, era um domingo, e aí eu ouvi a voz dela. Eu passei num corredor, ouvi a voz dela dentro de casa. Eu fiquei o dia inteiro na rua para não encontrá-la. Aleluia, glória a Deus. Mas depois de um certo tempo, o Espírito de Deus começou a me incomodar no meu coração. E começou a dizer: rapaz, você precisa liberar perdão para sua irmã, rapaz. Uramacandaramachurabai. Aí eu trabalhava já, adolescente, lá em casa a gente começou a trabalhar bem cedinho. Aí eu fui na padaria aquele dia, tomei coragem, fui lá na casa dela, bati lá, peguei umas coisas, comprei para um café, fui lá. Quando ela chegou assim em cima, eu olhei, ela estava em cima na escada, eu olhei e falei: posso tomar café com você? Aí ela já começou quase a chorar, né? Aí ela disse: vem, entra, claro, por favor. Aí eu entrei, tomei café, a gente chorou, eu falei das minhas angústias e como aquilo tinha marcado o meu coração. Ela pediu perdão para mim, nós nos perdoamos ali. Hoje ela é uma das irmãs mais apegadas comigo. A minha mãe tem 80 anos hoje e a minha mãe é cuidada por ela. Vai atrás, reconheça seu erro e creia que aonde o homem não entra, Deus entra. Aonde o homem não pode falar, Deus fala. Aonde o homem não pode agir, Deus age. O coração despedaçado e quebrado, na mão de Deus ele é restaurado. Posso orar com a igreja? Posso orar? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
não tem coração despedaçado, fragmentado, dilacerado, que a boa mão de Deus não seja capaz de restaurar. Meu irmão Adriano, um dia, brigando com meu pai, acabou dando lá, reagiu, deu um soco no olho do meu pai. Foi um negócio feio lá em casa, lá as coisas eram boas, você vê como que era bênção lá. Família grande, não é brincadeira não. Bom, deu aquele quebra-pau, foi terrível. Meu pai foi trabalhar no outro dia com o olho roxo. Eu lembro de uma cena, meu pai pegava o fígado, sabe fígado? Pegava fígado e colocava no olho, e eu perguntando, por que isso, pai? E ele dizia assim, isso aqui, filho, é para estancar o sangue aqui, para sarar logo, para não ficar com esse roxo aqui no rosto. Meu pai trabalhou alguns dias com o olho roxo e com o coração muito doído e muito pesado. Vale dizer que naquele dia meu pai tinha tomado umas canjibrinas. Meu pai tomava uma água de passarinho que... os irmãos não sabem o que é isso também aqui. Eu sei que os irmãos não sabem nada do que é isso. Amém, graças a Deus vocês não sabem. E aí meu pai estava trabalhando lá, com aquela situação. E de repente eu vou na copa da padaria. Assim, a gente trabalhava na padaria como padeiro. Eu fui na copa da padaria. Quando eu chego, está meu irmão lá. Aí ele me viu, fez assim, eu fui até ele. Aí eu falei, papai está muito chateado com você, cara. E ele dizia assim, eu sei. Aí ele baixou a cabeça. E ele falou, será que ele vai me perdoar? Eu falei, fala com ele. Aí ele disse, eu não tenho coragem de entrar lá. Fala para ele vir aí fora. Aí eu fui lá dentro da padaria, chamei o pai e disse, pai, Adriano está aí fora. Sabe o que meu pai fez? Tinha uma capa da padaria, sabe aquelas capas que o padeiro trabalha? Ele arrancou a capa assim, e ele foi lá fora. E quando chegou lá, eu falei, agora vou dar briga de novo. Por cima do balcão, pastora. Ele abraçou meu irmão assim, e meu irmão se abraçou com ele. E eles choraram. Meu pai morreu em abril de 2022. Esse meu irmão estava morando dentro da casa dele. E esse meu irmão estava cuidando dele. Fala para o seu irmão aí, não tem coração que a mão de Deus não seja capaz de sarar. Ora bacana, a nossa história é uma história de reconciliação. A nossa história é uma história, aleluias, de perdão. Deus vai dar graça para você perdoar. Deus vai restaurar relações que estão quebradas. Deus é poderoso para sarar os corações dilacerados. Você pode pegar na mão desse irmão abençoado e levantar a mão dele, como se levanta a mão de um campeão aí. Urabacandarai. Diga para ele, Deus vai restaurar. Diga, Deus vai restaurar. Eu creio nisso, Deus vai restaurar. Ele reconcilia. Ele trabalha onde o homem não pode trabalhar. Ele move aonde nós não podemos mover. Ele vai visitar lá a sua casa, a sua família. Ele vai visitar ali as suas relações no trabalho. Eu sei, queridas irmãs, aleluia, que viver na igreja às vezes dá um ou outro tipo de conflito, de desavença, de desentendimento. Mas nós temos a boa mão de Deus a nosso favor, que mantém o seu povo coeso, unido, aleluia, em comunhão e unidade para a glória do teu nome. Levante a mão desse campeão de Deus que está aí do seu lado, aleluia. E se você puder, ore por ele, em nome de Jesus. Ore por ele em nome de Jesus. Nós pregamos a tua palavra aqui, Senhor, e a tua palavra é viva, ela é eficaz. Senhor, nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como água em nossos desertos. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra, Senhor, é como luz que ilumina a nossa mente e o nosso coração. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como bálsamo que vem sobre nós e nos cura. Cura esta noite, Senhor, cura esta noite. Corações feridos sejam curados. Cura essa noite.
pensamentos atordoados sejam acalmados aqui. Cura essa noite, Senhor. Cura pelo poder da tua palavra. Restaura pelo poder da tua palavra. Cura, Senhor. Cura as relações conjugais. Cura as relações de pais e filhos. Cura, Senhor, as relações de amizade. Cura as relações ministeriais. Cura as relações ministeriais, Senhor. Cure, Senhor, as nossas vidas, restaurando as nossas relações, fortalecendo os nossos vínculos. Ah, meu Deus, não deixa nada nos fragmentar e nos separar. Unidos somos mais fortes, unidos somos mais belos, unidos refletimos mais intensamente o brilho da tua presença e da tua glória. Nós ministramos, Senhor, perdão e reconciliação esta noite. Perdão e reconciliação esta noite. Se você puder, dê um abraço nessa figura bonita aí. Dê um abraço nele, diga alguma coisa de Deus. Diga: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê livramento, Deus restaure a tua vida, Deus te dê saúde, Deus prospere os teus caminhos, Deus haja aonde você não pode agir, Deus faça o que você não pode fazer, Deus abra as portas para você, e que o nome dele, o nome dele e o nome dele seja louvado intensamente na nossa vida. Amém.